Se você está acompanhando os capítulos atuais do mangá de Blue Lock, você com certeza sabe sobre a pauta atual que está sendo discutida na obra, onde recentemente foi trazido à tona uma nova filosofia, que não só vai de frente ao protagonista, mas é uma das partes principais de toda a filosofia do Blue Lock. Bom, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai conversar sobre o Hugo e sobre a filosofia do destino e da aptidão. Hugo é introduzido na obra no capítulo 326, onde durante um treinamento da França, Locke o questiona sobre o que ele acha de Izagi Yoichi, com Hugo respondendo que ele é alguém inconsistente ou inadequado. Essa fala pode parecer deslocada nesse momento, mas quando a partida de Japão e França finalmente começa, as coisas também começam a ficar mais claras. O jogo já se inicia surpreendendo, com a França marcando um gol nos primeiros minutos do jogo, com Hugo afirmando que aquilo aconteceu, pois era o destino. Logo em seguida, quando Izagi e Hugo finalmente entram em conflito pela primeira vez, Izagi não se intimida inicialmente, mas logo é facilmente anulado pelo Hugo, que diz que Izagi é alguém apto para o número 2 e não para o número 1. E começa a explicar sua filosofia, a ideologia do destino. A filosofia de Hugo, como ele mesmo diz, não é nada místico ou fantástico. O destino é puramente lógico, você só precisa compreendê-lo. Destino não é nada além de outra palavra para aptidão ou adequação. Físico, personalidade, talento, todas essas coisas são diferentes de pessoa para pessoa desde o momento em que nascem. Portanto, segundo Hugo, nenhuma pessoa é igual a outra, pois todas possuem aptidões diferentes. Assim como cavalos correm e os pássaros voam, Hugo diz que a tendência das pessoas também deveria ser seguir a sua própria natureza. Assim como ele mesmo diz, você acharia estranho caso visse um leão tentando voar. Ver as pessoas indo contra sua própria natureza segue o mesmo princípio. Ele afirma que se todos vivessem de acordo com sua aptidão, o mundo seria um lugar feliz e eficiente, sem ninguém inflar o próprio ego além de si mesmo e da realidade, e sem conflitos desnecessários. Isso é o destino que Hugo se refere. A partir desse momento na partida, nós conseguimos ter um bom vislumbre do tema central que está sendo discutido: aptidão versus determinação. Enquanto Hugo afirma que os seres humanos só tendem a ganhar seguindo seus destinos, Izagi é alguém que foge ao destino, alguém que tem capacidades para ser um meio-campista, mas ainda insiste em ser um atacante. E isso vai contra esse pensamento. Como o próprio Izagi fala nesse momento, ele escolhe reescrever o destino usando do seu próprio ego. No entanto, quanto mais o jogo passa, mais Izagi se vê sufocado pelo destino que o Hugo leva consigo. O time do Blue Lock vai sendo completamente destruído apenas pela análise de um único jogador. Afinal, o Hugo compreende o conceito do destino, e por ter essa capacidade ele pode ler melhor do que ninguém as capacidades de todos os jogadores no campo, preparando sempre a estratégia perfeita para lidar com cada um deles. Além disso, o Hugo também carrega em si um objetivo diferente dos outros. Ele quer ser o segundo melhor do mundo, incentivando Izagi a buscar a mesma coisa, pois assim Izagi poderia dar margens para o seu time evoluir sem ele em primeiro lugar, fazendo o papel de um meio-campista, assim como o próprio Hugo faz na seleção francesa. Essa ideia pode inicialmente soar até um pouco frustrada. Quando se olha para o personagem nesse momento, o Hugo pode parecer apenas um jogador frustrado que tem como meta frustrar os outros assim como ele. Isso acabou sendo a opinião de muitas pessoas que acompanhavam a obra durante o lançamento desses capítulos. O Hugo passa a impressão de ser alguém que não conseguiu ser o número 1 e por isso se contentou com o número 2. Porém, alguns capítulos depois disso nós descobrimos a verdade sobre o Hugo, podendo então entender que isso também não era uma verdade. Durante uma cena, Hugo e Izagi começam a debater novamente durante o jogo, com Hugo explicando o que realmente é ter um ego de segundo lugar. Desde criança, Hugo sentia um desconforto, algo que o incomodava profundamente. Sentir que as peças ao redor dele não estavam se encaixando. Quando Hugo enxergava as pessoas sendo ignorantes sobre si mesma, tentando fazer coisas que não conseguem ou buscando sonhos impossíveis, ele simplesmente ficava maluco. Isso o fez desenvolver uma tendência a querer ajustar essas pessoas, guiá-las a um caminho melhor e que combine com suas aptidões. O Izagi, quando ouve isso, apenas chama o Hugo de intrometido egocêntrico, algo que o Hugo simplesmente concorda. Ele realmente é egocêntrico e intrometido e se intitula assim, afinal ele nunca ajudou alguém
porque ele quis ajudar ou queria genuinamente o bem para outra pessoa, e sim porque ele sente prazer em satisfação e renovar as pessoas, fazê-las melhorarem. É um propósito egoísta, ele não faz isso por bem ou por mal dos outros. Por isso ele sequer se importa se alguém vai odiá-lo ou amá-lo pelas ações dele. Para o Hugo, o mundo é uma grande máquina, e o destino são as engrenagens. Ele é um simples mecânico que coloca essas engrenagens nos eixos para que a máquina inteira possa funcionar corretamente. Esse é o ponto principal da filosofia e do ego do Hugo, algo que é inclusive representado pela sua aura, que tem o formato de diversos itens robóticos e de maquinários, e pelo design do seu olho na metavisão, tomando o formato de uma engrenagem. Além disso, Hugo também carrega em si um grande sonho, algo que o move em diante, algo que não tem a ver com a posição dele como meio-campista ou com o seu melhor do mundo. Afinal, Hugo tem o sonho de vencer 4 Copas do Mundo, superando o recorde de Pelé e se tornando uma lenda na história da humanidade. Hugo não é um jogador frustrado, e muito menos alguém que apenas fala demais, como muitos pensam. O Hugo é alguém com um sonho enorme, uma ambição grande e uma das personalidades mais egoístas que nós já vimos na obra até então. Além de, claro, possuir uma das armas mais interessantes e que mais se encaixam na narrativa. A teoria do destino adequado é muito mais do que apenas uma filosofia básica. Ela é algo que pode ser alongado e trazido à tona sobre muitas pessoas, dentro e fora da obra. Pessoas que não seguem suas aptidões e por isso não lidam bem com os obstáculos, assim como o Hugo diz, talvez pudessem ter melhores resultados se simplesmente alinhassem suas engrenagens com suas aptidões, ou seja, simplesmente se resolvessem abraçar e seguir o próprio destino. Porém, essa filosofia, mesmo tendo sim bons pontos, carrega algumas falhas fundamentais. E quem nos apresenta essas falhas dentro do mangá é o próprio Ego de Empate, quando explica para o resto do Blue Lock a falha crítica na teoria do destino adequado de Hugo. Ego começa explicando que a filosofia de Hugo é sim funcional e que pode ser usada, porém ela não é universal, não é uma resposta absoluta. Ela se aplica bem à realidade da França, um time com jogadores de diversas capacidades e talentos, capazes de se adequarem aos seus destinos pela variedade de talentos, podendo então montar um time forte e diverso. Porém, no Japão, isso não é uma realidade. Para ganharem, não podem simplesmente copiar a filosofia do Hugo. Como o próprio Ego diz, esse tipo de pensamento pode sim funcionar para pessoas dotadas de grandes talentos ou capacidades, mas para aqueles que são fracos ou pouco talentosos, essa ideologia é venenosa. Ao mandar um fraco seguir o seu destino, viver de acordo com a sua aptidão de maneira conveniente, você mata o seu potencial de crescimento. Pessoas fracas que vivem no conforto não podem mudar o mundo. Por isso a filosofia do Blue Lock sempre foi sobre ser um atacante. Não só pelo que é um atacante, mas sim pela fome de ir além da sua aptidão. Isso é o coração do Blue Lock. Se agarrar à mísera chance de ser o melhor do mundo, mesmo que você tenha menos de 1% de chance de fazer dar certo. Seguir o destino é algo que não funciona para o Blue Lock, pois ele é uma máquina que gira as suas engrenagens contra as engrenagens do destino. Bom, na data que eu tô gravando esse vídeo, dia 17 de março de 2026, a partida de Japão e França ainda não acabou, então ainda não sabemos o que saiu desse embate de ideologias. Qual lado vai vencer? O destino ou aqueles que vão contra ele? Na minha opinião, com o que temos até aqui, eu acho justo qualquer um dos lados sair vencedor. Ambos têm ideologias fortes e coerentes e muito bem construídas dentro do mangá. Então esse vídeo aqui, além de ser uma análise sobre o Hugo e sobre a partida, também entra como uma aposta. Quero saber a opinião de vocês, comentem aí quem vocês acham que vai ganhar essa partida e por quê. No fim desse jogo eu vou trazer a análise dele, como eu sempre faço, pra gente descobrir quem acertou e a gente vai ver quais as justificativas que a obra vai trazer para justificar esse resultado. No mais, o Hugo é um personagem que eu sinceramente achei incrível. Ele entrou fácil no meu top 5 favoritos, mesmo tendo chegado agora, porque a filosofia, personalidade e jeito como ele age me ganharam demais. Ele é um dos personagens mais interessantes da obra na minha visão. Eu realmente gosto como o autor conseguiu até então dar características únicas para cada um dos New Gens, tornando eles personagens únicos e com muita identidade.
A dinâmica trazida com o Isagi se torna a principal marca desse jogo, justamente por conversar com o que o Isagi já pensava sobre o peso de ser o número 1 e o fardo que é estar no topo do Blue Lock, ser o pilar que sustenta tudo isso. O Hugo é alguém que se satisfaz com o número 2, não por não conseguir ser o primeiro, mas sim porque o sonho dele é muito maior do que a simples aprovação de um ranking. Por isso as interações dele com o Isagi são tão interessantes. E principalmente, toda a filosofia que o Hugo traz para a obra, algo que vai contra o Blue Lock, o que a gente acompanha desde o começo da história. O Hugo é um personagem muito interessante e que eu sinceramente estou muito curioso para ver o que o autor vai fazer com ele tanto nessa segunda metade do jogo contra a França, quanto em possíveis reaparições que o personagem pode ter após esse jogo durante toda a obra. Mas bom, por hoje é isso. Comenta aí o que vocês acharam sobre a partida, sobre o Hugo e sobre quem vocês acham que vai ganhar. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!